Olá, a OAB-TV está no ar. No programa de hoje, o assunto é a justiça trabalhista, um pilar fundamental na proteção dos direitos dos trabalhadores e na promoção de um ambiente de trabalho justo e seguro. Nossos entrevistados de hoje são o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas da Paraíba, Dr. Paulo Miranda, e o advogado trabalhista, Dr. Fred Quirino. Acompanhe comigo a partir de agora. O programa OAB-TV já começou. Hoje, nós recebemos o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas da Paraíba, Dr. Paulo Miranda. Bem-vindo, Dr. Paulo. Como Obrigado, é bom tê-lo Germana. aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço. Vamos direto ao ponto, e uma das Vamos lá. dúvidas mais recorrentes entre os trabalhadores, que é o assédio moral. Uhum. O que fazer quando o trabalhador sofre esse tipo de situação na sua relação empregatícia? Primeiro, ele precisa identificar isso no local de trabalho, na sua relação de emprego, onde ele está exercendo ali suas atividades. E a grande dificuldade hoje é identificar quando esse assédio moral acontece. Porque nem sempre, Germana, ele é um assédio moral explícito. Muitas vezes ele é um assédio moral velado. E aí a gente tem uma grande dificuldade, de identificar quando essa situação está acontecendo no ambiente de trabalho. E aí eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes, ali o trabalhador está envolvido num ambiente em que há ali brincadeiras, e muitas dessas brincadeiras com a intenção de causar um sofrimento psicológico para aquele empregado. E ele não se dá conta, muitas vezes, que ele está envolvido numa situação de assédio moral. Então, o primeiro importante passo é identificar que esse trabalhador está sofrendo assédio moral no ambiente de trabalho. E assim, qual foi o caso que você já recebeu em seu escritório que lhe marcou? Olha, Germana, o caso que me marcou bastante, ele aconteceu no ano passado. Eu recebi uma pessoa no meu escritório, uma mulher, que era uma excelente profissional na área dela, tinha assim, especializações, uma alta qualificação, e ela estava passando por um momento profissional difícil e não sabia os motivos, que levavam àquela situação de dificuldade. Ela não mais acreditava em si, ela não acreditava que aquilo que ela fazia poderia, de fato, preencher a vida dela, e ao conversarmos, assim como nós aqui estamos fazendo, eu comecei a identificar que ela passava por uma situação ali de assédio moral no ambiente de trabalho. E comecei a fazer algumas perguntas, e as respostas que eu obtive dessa pessoa me comprovaram e confirmaram que eu estava correto. Passava ali uma situação, existia ali no ambiente de trabalho dela uma relação de assédio moral, que diminuía ela enquanto mulher, enquanto profissional, duvidava das suas qualidades, e isso tudo ocasionado por um gestor do local onde ela trabalhava. Falando de jornada de trabalho, como a gente consegue perceber que essa jornada de trabalho já está excessiva e o que fazer nesses casos? Bom, Germana, o primeiro sinal quem dá é o corpo. Geralmente você começa a ter algumas situações corpóreas que modificam a tua fisiologia. Então vamos lá. Você começa a ter insônia de uma hora para outra. Você começa a ter ali dificuldade de se relacionar no ambiente de trabalho. Você começa a ter dificuldade de se encontrar com as pessoas que fazem parte do teu convívio familiar. Então tudo isso você vai começando a perceber que há um excesso de jornada, muitas vezes, que causa prejuízo a esse empregado. E isso é intimamente relacionado também com as condições de assédio moral no ambiente de trabalho. Porque geralmente o trabalhador que sofre o assédio também ele é vítima de jornadas muito longas. E geralmente os dois estão juntos. Então vamos falar para um leigo. Qual é a jornada de trabalho, em regra? As horas semanais, envolvendo sábado ou não? Certo. Olha, a legislação brasileira, ela estabeleceu o seguinte: há um limite de horas por dia trabalhado, que é o limite a 8ª hora. Então, até 8 horas de trabalho é o limite máximo de quantidade de horas, podendo ser estendido por até 2 horas. Temos uma hora de descanso nessas 8 horas? Temos uma hora de intervalo, uma hora mínima de intervalo para descanso e alimentação, e até 2 horas extras a mais durante a jornada diária para que seja ali encerradas as atividades daquele dia, certo? No total, não pode ser ultrapassada as 44 horas semanais, certo? Já com as horas extras? Não. As horas extras estariam fora dessa limitação, certo?
Então, são 2 horas extras a mais, Por dia. mas a jornada regular, normal, né, na semana é de 44 horas semanais. Quanto ao pagamento dessas horas extras, como funciona? A porcentagem de pagamento dessas horas extras diárias? Olha, isso vai depender da forma como a jornada de trabalho desse empregado acontece. Vamos supor que ele tem um turno diurno, ele vai receber o valor da hora trabalhada com um acréscimo de um adicional, né, que o mínimo é 50%, que é o que está lá na Constituição Federal, certo? 50% sobre a hora. Sobre a hora dele. trabalhada, certo? Agora, se a jornada desse trabalhador é noturna, ele vai receber o valor da hora trabalhada diurna, mais 50% no mínimo, acrescido do adicional noturno. Entende? Então, o cálculo dessas horas é um pouquinho diferente, a depender do turno que esse empregado trabalha. Todas essas informações são bastante complexas para os empregadores. E eu incluo, né, nesse ciclo, nesse âmbito. Quanto aos direitos, quais são os direitos que o trabalhador tem em relação a despedidas sem justa causa? Primordialmente, ele precisa entender qual o tipo de contrato que ele está regendo aquela relação que ele tem com a empresa, certo? Mas, em geral, vamos dar regra aqui para você que está em casa entender melhor, se você é demitido sem justa causa, você tem direito, pelo menos, a aviso prévio, férias, 13º, FGTS, multa rescisória. Isso, pelo menos, tem que estar assegurado a esse trabalhador que está demitido sem justa causa. Gente, essa é a dúvida, eu vou aproveitar esse momento aqui, não vou deixar passar, que é uma dúvida minha. Como é que funcionam esses acordos de demissão entre o empregador e o trabalhador? Né? Qual a segurança que nós, empregadores, temos em relação a esses acordos? Bom, Germana, veja bem. A reforma trabalhista criou essa modalidade, né, em que você pode levar ao judiciário um acordo feito entre o empregado e o empregador para homologação do judiciário com validade jurídica e efeito entre as partes, né? Dando, inclusive, quitação geral ao objeto daquele contrato de trabalho que existia entre aquelas duas pessoas. Isso traz uma segurança jurídica incrível, porque antes da reforma trabalhista a gente não tinha esse cenário. Então tudo era muito assim, verbalizado, quando documentado era um documento que podia ser contestado posteriormente, inclusive no próprio judiciário, mas hoje não. Hoje, com a reforma trabalhista e com essa modalidade de acordo, você, empregador e o empregado, podem levar esse acordo que vocês estabeleceram ali para pôr fim ao contrato de trabalho para a homologação judiciária. E aí você precisa somente seguir alguns requisitos previstos na própria legislação e ter o acompanhamento de advogados, né? Cada um precisa estar representado por seus advogados no momento em que sentar na mesa do judiciário para levar e homologar aquele acordo. Ele não tem validade só empregado e empregador. E ali finalizar, fazer o acordo, não. Tem que ser levado ao judiciário sempre. Precisa ser levado ao judiciário para que tenha efeitos erga omnes, ou seja, para que todo mundo, né, não só as partes, mas os terceiros envolvidos ali possam, de fato, ficarem acobertados por uma proteção garantida pelo judiciário, com a outorga do judiciário, né? Gente, eu ficaria aqui o dia inteiro tirando várias dúvidas. E sei que você, aí de casa, também tem várias dúvidas. Mas vamos dar uma pausa. Eu quero agradecer a sua presença aqui, Dr. Paulo. Quem tiver ainda mais dúvidas, pode seguir o Dr. Paulo no Instagram e fazer mais perguntas. Qual é o seu Instagram? Germana, meu Instagram é Paulo Miranda ADV. É só me seguir lá. Então, e continuar, né, suas dúvidas, tirar, ele vai fazer questão de dar toda a atenção a vocês. Com certeza. Agora, vamos fazer uma pausa. No próximo bloco, o bate-papo será com o advogado trabalhista, Fred Quirino. Volto já. Prefeito escolhido, vereadores também. Você votou e agora é hora de todos cuidarem de João Pessoa pelos próximos 4 anos. E esse novo tempo já é realidade aqui na Câmara. Novos projetos, nova sede e o maior orçamento da história de João Pessoa. Tudo isso é trabalho. E você pode acompanhar pela TV, pela internet e pelo rádio. Porque se depender da gente, 2025 já tá on. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. A UAB Paraíba celebrou no último dia 30 de setembro a inauguração do novo auditório e a primeira fase da sua nova sede. Um espaço que representa o compromisso com a advocacia e a sociedade paraibana. Esta obra já é um marco na história da UAB Paraíba. Um local moderno e acessível, pensado para atender com eficiência as necessidades da advocacia.
Este projeto simboliza a modernização e inovação que a instituição busca para melhor atender a classe. O auditório, equipado com tecnologia de ponta, será palco de importantes debates, eventos e capacitações, promovendo a troca de conhecimentos e fortalecendo a classe. A UAB Paraíba convida toda a sociedade paraibana a conhecer este espaço que foi pensado para ser um ponto de encontro, de aprendizado e de fortalecimento das lutas da advocacia de todo o Estado. Se apronte para votar. Justificativa de ausência. Se estiver em outra cidade bem no dia da eleição, justifique pelo e-título e resolva a situação. Não tem e-título? Procure um local de votação ou de justificativa. Não justificou no dia? Você tem até 60 dias para fazer isso. O motivo da ausência deve ser comprovado. E quem está fora do país também pode justificar pelo e-título. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você está em busca de uma vaga no mercado de trabalho? Então chegou sua vez de mudar de vida. Na nossa empresa, você fará viagens com todo conforto. Sem falar, claro, na segurança no trabalho, que é fundamental. Pode ficar tranquilo, que nós cuidamos da papelada. E o melhor, você vai receber o justo por cada minuto trabalhado. Vamos acabar com o trabalho escravo no Brasil. Disque 100. Estamos de volta com o segundo bloco da OAB TV, falando sobre direitos trabalhistas. E recebo agora o advogado trabalhista, Dr. Fred Quirino. Seja bem-vindo, Dr. Fred. Vamos tê-lo conosco aqui na OAB TV. Muito obrigado, doutora Germana. Uma satisfação, agradeço pelo convite. E vamos aí fazer um bate-papo, né, sobre os direitos trabalhistas da população. Eu tenho muitas dúvidas sobre o direito trabalhista. Às vezes, né, a gente sabe que advogado sabe tudo. Não, gente. E agora eu vou perguntar, né, sobre as licenças médicas dos trabalhadores. Licenças médicas e por doença, como funciona? Quais são esses direitos dos trabalhadores? Perfeito, Germana. Os trabalhadores, aqueles, principalmente os chamados trabalhos formais, né, que são os trabalhos de carteira assinada, eles gozam do direito, né, à licença médica, que normalmente é conhecido como um atestado médico, né? Você tem um atestado médico, o trabalhador entra com aquele atestado médico e até o período de 15 dias, a empresa é responsável por custear aquele tempo de licença médica ali daquele trabalhador para que ele fique em casa de repouso, goze do seu período, né, que está com a sua saúde debilitada, sendo esse período de descanso e repouso de até 15 dias devidamente remunerado. Mas, caso a licença médica, né, esse afastamento médico, ultrapasse o período de 15 dias, ou seja, a partir de 16 dias, 20, 30 dias, 60 dias, aí você já precisa dar entrada num requerimento ao INSS. O INSS é quem é o responsável por cobrir essa remuneração, já tira o encargo da empresa para o INSS e o governo federal, né, cobrir essa licença do trabalhador. Ele não fica desamparado de forma alguma. Até 15 dias pela empresa e após 15 dias o INSS quem tem a obrigação de custear esse afastamento do trabalhador por motivo de saúde, né? Eu sei que isso causa uma preocupação para os trabalhadores, porque eles acham que o INSS demora a fazer os pagamentos. Isso existe mesmo? Ocorre essa demora no INSS pagamento? Exatamente. E ultimamente tem ocorrido bastante uma demora no deferimento ou não desse auxílio-doença, né? Mas o trabalhador pode ficar tranquilo que, ainda que demore um pouquinho, alguns meses, ele receberá todos os valores devidos de forma retroativa, entendeu? E aí, hoje em dia, a gente pode citar que tem acontecido bastante afastamentos por doenças psicológicas, da saúde mental, a estafa do trabalhador, a síndrome de burnout, que é justamente por excesso de trabalho que a gente vê muito os trabalhadores se afastando hoje, tendo problemas com crise de ansiedade, depressão, crise do pânico, e tudo isso
são motivos, sim, para um afastamento médico e o direito à licença médica remunerada. E caso o trabalhador não consiga ter essa contraprestação, essa remuneração pelo auxílio-doença do INSS, o melhor a se fazer é procurar um advogado de sua confiança para que entre com a medida judicial cabível, para que possa gozar desses valores, gozar desses interesses o quanto antes. O trabalho remoto está tomando conta das relações trabalhistas, né, doutor Fred? Como funciona? Quais são os direitos do trabalhador e até onde o empregador pode ir nessa relação trabalhista? Perfeito, Germana. A reforma trabalhista que veio com a Lei 13.467 de 2017, ela veio para regulamentar muitas novas modalidades de trabalho, entre elas essa questão do trabalho remoto, que é o famoso home office, né? O trabalho home office tem certas particularidades, mas o trabalhador ele vai ter os mesmos direitos de um trabalhador formal que trabalha fisicamente na empresa, ele vai ter os mesmos direitos, sendo que realmente alguns controles, algumas particularidades são diferentes, como por exemplo o controle da jornada de trabalho de um trabalhador desse que trabalha em casa, né? Ele já vai ter um procedimento de um sistema, uma inteligência artificial, que vai estar controlando ali a produção dele. Às vezes tem um sistema da própria empresa que você faz o seu login ali, tá hora, você precisa começar às 8 horas da manhã, de 8 às 18. Aí você faz o login, quando você vai precisar, sei lá, ir ao banheiro, se alimentar, etc., você faz uma pausa no sistema lá e vai ficar tudo registrado, entendeu? Tudo realmente uma nova modalidade de trabalho, mas que hoje em dia já se consegue verificar e controlar mesmo à distância. E esses trabalhadores de home office, normalmente eles trabalham muito com produção. É determinada uma certa meta de produção para ele fazer os serviços e a empresa, mesmo à distância, consegue controlar porque hoje a tecnologia e o avanço das inteligências artificiais conseguem fazer todo esse controle. E a questão dos direitos trabalhistas de modo geral, direito a férias, 13º, FGTS, contribuições previdenciárias ao INSS, tudo isso mantém-se da mesma forma. Que bom que a legislação trabalhista do Brasil já está se adequando, né, à tecnologia e às inovações. E com isso também vem os direitos dos freelancers. Como são? Qual é as especialidades, as especificações do freelancer? Quais são os direitos trabalhistas que eles têm? Perfeito. Germano, os freelancers e trabalhadores autônomos, eles normalmente não fazem, as empresas ou empregadores não fazem aquela formalização da assinatura da carteira de trabalho, né? No entanto, se consegue fazer muito os contratos de prestação de serviço, que vai ser pactuado ali o que deve ser feito e a contraprestação pecuniária que vai ser pago através daqueles serviços. Normalmente, na prática, se tem muitos trabalhadores autônomos sem sequer ter esse contrato formal de prestação de serviço ou através de um CNPJ, de um MEI, né, um microempreendedor individual, onde ele pode regulamentar direitinho através de um contrato, na realidade vai ser um contrato civil, né, entre duas partes, um tipo de parceria, mas que pode ser regulamentado ali a questão dos valores, as bonificações, comissões, através daquele contrato de prestação de serviço. Mas aí o freelancer, ele não gosta dos mesmos direitos de um trabalhador comum. Ali ele está justamente pela sua autonomia, pela sua eventualidade de trabalho, já tem pactuado valor X, valor determinado pela contraprestação do serviço. Não é um trabalho constante, né, que vai ter os mesmos direitos do trabalhador comum. Questão de férias, 13º, FGTS e demais. O freelancer ele fica realmente, se for um freelancer já, como eu falei, que venha a oficializar ao menos um contrato de parceria, um contrato de prestação de serviços de forma civil. Mas é importante atentar que sim, que se esse freelancer for um trabalho contínuo de 3, 4 dias, 5 dias ou a semana inteira, ele faça um trabalho contínuo para determinada pessoa,
esse trabalhador ele tem direito, sim, de procurar um advogado, ver as especificidades do caso e até entrar com a demanda judicial trabalhista para o reconhecimento do vínculo, para que seja equiparado a um trabalhador comum, porque na realidade estaria tendo não um freelance, um trabalho autônomo eventual, e sim uma continuidade do trabalho que gera o vínculo empregatício. Mas vindo aqui para a realidade do Brasil, acredito que muitas relações não são formalizadas, porque nem todo mundo tem condições de contratar um advogado para fazer um contrato. Onde essas pessoas podem achar esses contratos na internet? Acredito que nem todo mundo, nem todo empregador consiga pagar um advogado para formalizar esse contrato. Onde eles podem encontrar na internet? Algum site confiável? Não, perfeito. Já tem vários sites confiáveis que trabalham com isso, com modelos de peças jurídicas, como o próprio mais conhecido, o próprio Jus Brasil, né? Uhum. Mas para o empregador ele ter uma confiança, a gente aconselha que procure um advogado especialista, ou até mesmo a própria Defensoria Pública para se informar melhor, né? Porque tanto com os freelancers quanto com o trabalho remoto, fica muito complicado de fazer essa formalização via contrato. E aí vamos falar até daqueles trabalhadores por CNPJ. Como funciona? Um salão que contrata um funcionário por CNPJ. Quais são os direitos e as observações que temos que nos atentar para essas relações trabalhistas? Perfeito. A gente até na pergunta anterior já um pouco que entrei nessa modalidade de trabalho também, que seria através de um contrato chamado contrato de parceria, um salão parceiro e um cabeleireiro parceiro, eles através de um CNPJ, para ficar tudo formalizados em um CNPJ, um contrato entre CNPJ e CNPJ, né? Pessoa jurídica e pessoa jurídica, eles fazem um tipo de contrato de parceria, que normalmente é público e notório, que os salões eles fazem, fica meio que uma divisão de lucros. Onde o salão normalmente fica com 60% e o prestador de serviço ali, o parceiro cabeleireira ou design de unhas, etc., maquiador, fica com 40% do valor daquele serviço. É meio que um contrato de parceria, mas tem que ser tudo formalizado direitinho, sendo que esse parceiro também vai determinar como vai se dar a relação através das cláusulas do contrato. Mas se entende que deve ser uma situação de autonomia também. Ou seja, o prestador de serviço ele não vai cumprir uma jornada de trabalho, ele não vai cumprir um horário, ele vai estar em pé de igualdade com os patrões os proprietários, com os patrões do salão ali e tudo. Não existindo subordinação, Não né? existindo a subordinação direta. Mas a gente sabe que na prática deve existir uma respeitabilidade, digamos assim, pela questão do atendimento ao cliente. Claro. Se fizer um agendamento, é óbvio, você faz um agendamento para uma cabeleireira, etc., para as 9 da manhã. O cliente do salão, ele vai para lá às 9. Ele não pode uma cabeleireira chegar de 10, 11 horas, está quebrando o contrato de parceria. Não é questão de controle de jornada, de horário de trabalho, é questão de quebrar a parceria que foi firmada entre cabeleireiro e salão, para que ambos, né, prestem um bom atendimento à população, à sociedade. Aí tem essas particularidades. Acredito que todos nós estamos nos aperfeiçoando a cada dia mais com essas inovações da legislação trabalhista. É isso, doutor Fred? Perfeito, Germana. Inclusive as decisões dos tribunais superiores, tanto o TST como o próprio STF, têm se posicionado bastante acerca de trabalhos remotos ou trabalhos das plataformas digitais, que é outro tema importante para a gente tratar, de qual o ponto, a linha tênue entre a liberdade de um profissional autônomo que vai prestar o serviço, vai trabalhar quando quer, a hora que quiser, como a questão de Uber, de plataformas de entregadores de iFood, essas coisas, e também a prisão, digamos assim, que ele tem ao aplicativo, ao compromisso com o seu, entre aspas, empregador, a empresa a qual ele presta serviços, né? Aí já se tem alguns entendimentos de casos específicos que se entende que essa relação
do motorista da Uber com a Uber seria sim uma relação de trabalho que deve haver o reconhecimento de vínculo de todos os direitos provenientes desse reconhecimento, como já citado, FGTS, contribuições previdenciárias, férias, 13º, aviso prévio, etc. Mas já existem outras linhas que entendem que sendo regulamentado dessa forma como um trabalhador formal, aí já praticamente que expulsaria a Uber Brasil do nosso país e coisa e tal, porque em todo mundo funciona todo o planeta, né, funciona dessa forma mais autônoma. Aí se for puxar para essa regulamentação, pode ser que fique difícil a operação no país, né? Mas os tribunais superiores já têm se posicionado, mas ainda não existe uma regra. Já que você entrou nesse assunto, vamos falar sobre as plataformas digitais. Como é que elas implicam nas relações laborais? Pois é. Como eu estava falando, tem a necessidade, já vem se tratando muito a necessidade de uma regulamentação, no entanto, com várias ressalvas, para que, como eu falei, não atrapalhe diretamente, não acabe excluindo o serviço de motoristas, de Uber, de entregadores, que isso cresceu exponencialmente, né? Tanto para os trabalhadores terem ali, os trabalhadores que não têm outro emprego formal, ter ali uma oportunidade de fazer sua renda, de ganhar seu dinheirinho, como nós consumidores desses serviços, também termos a comodidade, a disponibilidade de estar consumindo desse serviço que cresceu bastante depois da pandemia, né? Tivemos a pandemia que todo mundo se recolheu e as coisas ficaram mais virtuais, tanto para entrega quanto para pedir um carro, etc. Aí, diretamente nas relações de trabalho, fica nessa mesma situação, essa linha tênue entre um emprego formal e um emprego autônomo, onde o trabalhador, o motorista de Uber, ele pode fazer a sua prestação de serviço a hora que bem entender, etc., fazer seu horário, poder ter, inclusive, mais de um trabalho, porque a gente sabe que tem muitos trabalhadores formais que trabalham num supermercado, numa padaria, e nas horas vagas eles fazem uma renda extra como motorista de Uber, de aplicativo 99, etc. Então, hoje ainda não há uma regulamentação oficial, não existe uma legislação que acoberte esses trabalhadores acerca dos direitos trabalhistas existentes no nosso país, né? Mas o judiciário já tem dado volumosas condenações contra alguns aplicativos, a depender do caso em concreto. Lá no nosso escritório, quando chega um motorista de Uber ou um entregador de aplicativo que queira entrar com uma ação judicial para um reconhecimento de vínculo trabalhista, a primeira coisa que eu explico é o seguinte: tem direito, a gente pode brigar, vai depender do caso concreto, vai depender do controle da plataforma, das inteligências artificiais, o algoritmo do aplicativo, né? Mas eu quero deixar claro uma coisa a você: depois que a gente ganhar ou fizer um acordo, etc., provavelmente a sua conta no seu nome não vai ser mais aceita. Aí já vai para outra demanda, para uma ação, digamos assim, de discriminação, de perseguição, etc. Mas eu gosto de deixar tudo muito claro. Claro. Doutor Fred, estamos nos caminhando para o fim do nosso bate-papo. E recebemos uma pergunta. Ontem lançamos uma enquete no Instagram da OAB Paraíba e no meu. E surgiu uma pergunta de um seguidor que disse: caso eu sou motorista de Uber, caso eu sofra um acidente levando algum passageiro, a Uber deve ou não se responsabilizar por isso? Não só assim, na verdade, deixa eu reformular. Tem a responsabilidade caso você consiga provar isso, essa relação de emprego, essa relação empregado-empresa, e você reconheça o vínculo empregatício e o dever de indenizar, de cobrir, acobertar esse seu acidente de trabalho, esses custos, etc. Você provar isso, mas que é uma relação só através de ação judicial, só através de requerimento judicial. Administrativamente, de por indireto cobrar isso aí pelo aplicativo, da própria Uber, você não vai conseguir, não.
Gostaria de agradecer a sua presença, Dr. Fred. Obrigada pelas informações valiosíssimas para todos nós. Muito obrigado, doutora Germana. Eu quem agradeço e estou sempre à disposição da OAB-TV. Para mais informações, falar com o Dr. Fred por meio das redes sociais, não é isso, Dr. Fred? @Fred Quirino. O programa OAB-TV fica por aqui. Gostaria de agradecer a sua audiência. Se tiver alguma sugestão para os próximos programas, entre em contato conosco através do @OABPB. Se quiser rever os programas, vai lá no YouTube. Até o próximo programa.